Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto é progressões e nesse vídeo vamos falar sobre o termo geral de uma sequência. Primeira parte. Vamos observar essa sequência. Trata-se de uma sequência infinita e a gente pode, observando o comportamento dessa sequência, ou seja, a maneira como os termos avançam, a gente pode encontrar o que a gente chama de lei de formação dessa sequência. Essa expressão lei de formação de uma sequência também pode ser dita da seguinte forma: fórmula do termo geral. Por que fórmula do termo geral? Porque é uma fórmula, uma lei que me permite encontrar qualquer valor dessa sequência. Também é dita como fórmula do enésimo termo, ou seja, de posição n. Nós já vimos no vídeo anterior, quando iniciamos o assunto de sequências e progressões, que esse termo 4 pode ser chamado de A1. A1 por quê? É o primeiro termo da sequência. O 8 seria o A2, segundo termo da sequência. O 12, A3, A índice 3, terceiro termo da sequência. Isso faz parte da linguagem matemática utilizada para sequências e progressões. Então, quando eu falo enésimo termo, eu estou me referindo ao termo que está na posição n. Esse n pode ser qualquer valor que eu quiser. Muito bem, então vamos fazer uma análise superficial dessa sequência e você vai compreender tudo isso que eu falei aqui. Quando n é igual a 1, então eu estou me referindo à posição do primeiro termo, esse termo é o 4, o segundo termo é 8, o terceiro termo é 12. Agora, para eu encontrar uma única lei de formação dessa sequência, ou a fórmula do termo geral dessa sequência, é necessário que eu observe um mesmo padrão de comportamento para todos os termos dessa sequência. Eu preciso encontrar algum tipo de padrão na formação desses termos. Será que eu vou encontrar? Vamos ver. É óbvio que 4 é igual a 4 vezes 1. 8 é 4 vezes 2. 12, 4 vezes 3, a gente poderia dizer também que 16 é 4 vezes 4, 20 é 4 vezes 5. Já dá para observar qual é o padrão aqui. O 4 aparece em todos os termos. 4 vezes... Agora, o número que o 4 está sendo multiplicado se refere a quem? Ao valor de n. Então, se n é igual a 1, 4 vezes 1. Se n é igual a 2, 4 vezes 2. Se n é igual a 3, 4 vezes 3. Então, eu posso dizer que o enésimo termo dessa sequência, ou AN, A índice n, é 4n. Como assim? Se eu quiser encontrar o 20º termo dessa sequência, então a posição dele na sequência é a posição 20, no lugar do n eu colocaria 20. A 20 é igual a 4 vezes 20, que seria 80. Então, essa fórmula do termo geral, ou essa lei de formação da sequência, ou o enésimo termo, pode ser encontrado a partir dessa relação matemática aqui. Agora vamos para um outro exemplo. Antes disso, determinar essa lei de formação, pessoal, não é assim tão simples dependendo da sequência que a gente está observando. Meu objetivo aqui é orientar você a observar melhor uma sequência e tentar encontrar nessa sequência um padrão de repetição, um padrão de formação dos termos, para que assim você possa conseguir determinar qual é essa lei de formação. Mas é óbvio que há sequências muito complexas e nem sempre isso vai ser tão simples assim. Mas a partir de uma boa observação, eu tenho certeza que você consegue determinar qual é essa fórmula do termo geral. O próximo exemplo também é um exemplo simples, de uma sequência, mais uma vez, infinita. A gente já pode observar aqui também que os termos estão crescendo de 4 em 4. Porém, já não são mais 4 vezes 1, 4 vezes 2. Primeiramente, vamos fazer uma análise superficial, sem pressa.
Então, primeiro termo, posição 1, é o número 1. O termo que está na posição 2, o A2, é o 5. O termo que está na terceira posição, A3, é igual a 9. A gente pode dizer que o A4 é igual a 13, A5 é igual a 17, tudo bem. Então, já fiz uma análise superficial. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso encontrar algum padrão, algo que se repita em todos esses termos aqui. Bom, fazendo uma análise, eu consegui observar isso aqui. Que o primeiro termo, que é igual a 1, é como se fosse 4 vezes 1 menos 3. 4 vezes 1 dá 4, 4 menos 3, 1. Como que eu observei isso? Bom, pessoal, observando. Gastei um certo tempo tentando perceber qual era esse padrão. Mas por que 4 vezes 1 menos 3? Olha só, 5, que é o segundo termo, pode ser 4 vezes 2 menos 3. Está vendo? Muito parecido com a sequência anterior, só que eu estou sempre subtraindo 3. O terceiro termo, 9, eu posso dizer que é 4 vezes 3 menos 3. Se eu quisesse falar o A4, que é 13, seria 4 vezes 4, 16, menos 3 também. Percebi um padrão? Percebi. 4 vezes alguma coisa sempre vai aparecer, e o menos 3 também sempre vai aparecer. O que varia é o valor do n. 4 vezes 1 menos 3, quando n é igual a 1. 4 vezes 2 menos 3, quando n é igual a 2. 4 vezes 3 menos 3, quando n é igual a 3. Então, repetindo, 4 vezes sempre aparece. Menos 3 sempre aparece. Então, a fórmula do termo geral dessa sequência, posso dizer, sem medo de errar, que é 4 vezes n menos 3. Como assim? Se eu quiser encontrar o 10º termo dessa sequência, o termo de posição 10. Então, A10 é igual a 4 vezes 10. 40, 40 menos 3, 37. Então, se eu seguir escrevendo os termos dessa sequência até o 10º termo, com certeza o 10º termo vai ser 37. Bom, você pode falar assim, então não preciso dessa fórmula, eu posso simplesmente ir escrevendo os termos de 4 em 4, aí, somando sempre 4. Correto. Mas se você quiser encontrar, por exemplo, o milésimo termo dessa sequência, essa fórmula do termo geral aqui, essa lei de formação, vai ser útil nesses momentos. Muito bem, pessoal, como já disse, para você ficar craque em determinar a fórmula do termo geral de uma sequência, a lei de formação de uma sequência, você precisa de tempo, de paciência. Então, eu vou deixar um exercício para você quebrar um pouco aí sua cabeça. Então, observe essa sequência, 5, 9, 13, 17 e 21. Observe o comportamento dos termos dessa sequência e tente determinar qual é a lei de formação dessa sequência. Ou seja, qual é a fórmula do termo geral dessa sequência. A fórmula que me permite encontrar qualquer termo dessa sequência. Observe que é uma sequência infinita. 5, 9, 13, 17 e 21 e assim sucessivamente. Deixe o seu comentário com a sua solução. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você pode se inscrever no meu canal de vídeos. À direita estão as redes sociais que participo, você pode sempre encontrar alguma novidade por lá. E acesse o meu site auladoguto.com.br. Um abraço para você e até a próxima videoaula.